Olá, boa noite. Um abração para você que está em casa acompanhando mais uma transmissão ao vivo do Jornal da Economia, começando hoje aqui o programa Papo de Família. Aliás, Papo de Família é uma novidade que começa hoje aqui na sua tela, com transmissão pelo Facebook, YouTube, pelo site do Jornal da Economia, também transmissão pelo Instagram. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Aliás, vamos começar apresentando quem está conosco hoje. Está aqui o Alex Gonçalves, também a Roberta Lima, que estreiam esse programa aqui nessa segunda. Segunda não, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro. Um abração para você, Alex. Alô, Roberta. Boa noite. Show. Boa noite, galera. Boa noite, Rô. Boa noite, Carlos. Valeu. Boa noite, Carlos. Boa noite, Alex. Boa noite a todos e todas. Bom, vou começar aqui com o Alex Gonçalves, ele que vai nos trazer mais informações. Ele é Life Coach do Gabata SD, né? O Sistema de Desenvolvimento Emocional, e vai nos falar um pouco mais também desse programa. Afinal de contas, quando o Alex me trouxe essa ideia, né? Ele é o pai da criança, e eu entrei com boa vontade. Mas o Alex veio com a ideia de fazer o programa Papo de Família. Achei muito legal a ideia, porque, afinal de contas, é o momento de conversarmos com as famílias. Quantas pessoas estão em casa nesse momento assistindo, né? E muitas vezes tem algum problema, tem alguma dificuldade, e quem sabe tem aí alguma ideia que possa trazer também ao programa. Mas, Alex, fala para a gente um pouco mais, por que Papo de Família? Bom, vamos lá. Como a grande maioria, muitas pessoas já em São Roque sabe, né, a procedência aí do Gabata, né, do grupo Gabata, que inicialmente, né, toda a sua origem é dentro do tratamento da dependência química e do álcool, né? Então, nós convivemos já há 25 anos aí na recuperação de vidas e de famílias, certo? E ao longo desses 25 anos, a gente vem acompanhando todo o sofrimento de uma sociedade, porque nós estamos acompanhando aí famílias crescerem, se desenvolverem de maneira errada, né? Onde a estrutura emocional dela é muito bagunçada. E isso tem causado cada vez mais número de jovens e de adultos enfraquecidos, né? Ao qual a gente fala com pouca resiliência. Então, não consegue lidar com os obstáculos, com as dificuldades que venham a aparecer em sua vida. Então, veio a surgir agora, há 1 ano e meio, né? Eu sentei com meu irmão e falei, cara, eu tenho uma ideia, eu vou buscar minha formação como coach e eu quero trabalhar nessa parte de desenvolvimento emocional com mais famílias, porque a gente já atua com muito carinho e atua de forma com muito sucesso com as pessoas que chegam até nós. Mas o número de pessoas que não chegam aqui e que estão aí pelo mundo sofrendo é muito maior. Eu falei, então a gente tem que pular o muro da clínica, né? Uma maneira lúdica de falar, vamos pular os muros e vamos para cima das famílias que estão aí. Por quê? As famílias não estão sofrendo só com a droga química, só com o álcool. As famílias estão sofrendo com a depressão, com a ansiedade. As famílias estão sofrendo aí com esse distúrbio que as redes sociais estão causando hoje dentro dos lares, né? Então, são N coisas. E aí eu falei, onde veio, então, eu falei, vamos montar o Gabata SD, onde a gente vai trabalhar, usar essa metodologia que o Gabata já usa dentro das clínicas, vamos formar essa ferramenta coach a elas, vamos fazer isso ficar mais forte, crescer essa metodologia e vamos aplicar para todos os tipos de pessoas, vamos buscar mais pessoas, vamos buscar mais famílias aí. E foi o que aconteceu, né? Então a gente começou há 1 ano e meio aí o Gabata SD e agora a gente está vindo com força, com intensividade. Para quê? Para conquistar, para entrar dentro dos lares, tocar a campainha, pedir a permissão e falar, peraí, galera, vamos conversar sobre inteligência emocional? Vamos conversar sobre desenvolver famílias mais preparadas, né, para essa sociedade que está vindo, como que eu posso dizer? A gente não tem noção realmente de como vai ser os próximos 10 anos. Está tudo mudando muito rápido e de maneira muito desconhecida. Então, como você vai lidar com esses jovens, né? Eu tenho um filho de 13 e uma filha de 20. Cara, cada dia é uma novidade que eu aprendo. E
como eu vou me introduzir a esse mundo, para quê? Para mim ser parceiro deles, para mim, ao mesmo tempo, ser amigo e ao mesmo tempo ser pai, tá? Então, aí veio a ideia também da gente, pô, eu ir atrás de você, Carlos, falar, pô, vamos colocar no ar um programa Papo de Família, onde a gente vai trazer a família para cá e vai falar, ó, senta aqui, pega o seu celular, pega o seu computador, senta aqui, vamos conversar, quais suas dúvidas? Sabe, vamos mostrar as dificuldades em determinados pilares, em determinadas situações que ocorrem no âmbito familiar, né? E eu acho fantástico a hora que o Carlos falou, cara, que genial. Por quê? Porque a gente não vê também um jornal se dedicar e se entregar para fazer isso, né? E o jornal é fundamental nessa parte, porque ele leva a notícia para a família, ele leva informação. E aí o Jornal da Economia, ao aceitar isso, pô, fiquei feliz, porque é uma maneira da gente mostrar a empatia pelo próximo, né? Como precisamos aí praticar a empatia pelo próximo, dar as mãos e puxar eles junto para a gente, para o lado positivo, para o lado bacana, onde a gente vai conseguir fazer todo mundo crescer. É meio que isso. Algumas pessoas estão mandando mensagem aí, né? Parabenizando aí o Legal. programa. Também Olha a aí, Cris Cris Oliveira. Oliveira. Amém. Falando que o Gratidão. Gálata salvou o tio dela do alcoolismo. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Cris. Obrigado a você que está acompanhando também nosso trabalho. A ideia é exatamente essa, sabe? Envolver a família, as pessoas, buscarmos juntos ideias, trazermos pessoas que possam também nos mostrar soluções. É para isso que hoje também está aqui a Roberta Lima. A Roberta Lima, ela que é coordenadora do Amor Exigentinho, que é um braço do Amor Exigente, mas eu queria que agora a Roberta Lima, também nessa noite, nos explicasse um pouco mais. Roberta, o que é o Amor Exigentinho? O que é o Amor Exigente? Boa noite. Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Alex e Carlos, pelo convite de estar aqui. E o que é o amor exigente? Primeiro, o Alex falou aí da questão das clínicas, né? Das pessoas que chegam nas clínicas para o tratamento da dependência química, dependência alcoólica. O amor exigente é um programa de qualidade de vida. É um programa que tem 4 pilares, 12 princípios de comportamento, 12 princípios éticos, responsabilidade social e espiritualidade pluralista. Esse programa veio para o Brasil trazido pelo Padre Haroldo, que nos deixou há uns 2 anos atrás, e há 37 anos vem trabalhando com familiares de dependentes químicos. Tem uma metodologia, um programa, né? PAI, Programa de Amor Exigente. Por lidar com famílias de dependentes químicos, as suas dificuldades, o seu sofrimento, a sua dificuldade de reinserção na sociedade, a sua dificuldade de se reestruturar enquanto família, o Amor Exigente começou o trabalho de prevenção. E o Amor Exigentinho é o trabalho de prevenção com crianças e adolescentes. Então, é a metodologia do Amor Exigente, transformada de forma lúdica e adequada, separada por faixa etária, para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Então, nós trabalhamos a prevenção primária, a prevenção universal, antes que coisas ruins aconteçam. Eu estou hoje coordenadora da equipe Amor Exigentinho, onde nós, dentro do Amor Exigente, hoje somos mais de 1.000 grupos, entre Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Estados Unidos e Israel. E muito grande, né? Então, somos mais de 11.000 voluntários. Esse programa, ele é trabalhado através das reuniões do Amor Exigente, semanais, que hoje também temos reuniões online. E o Amor Exigentinho, como metodologia, ele pode estar em escola, em ONGs, em subgrupos de amor exigente. Então, o Amor Exigentinho é a metodologia do amor exigente voltada para a prevenção primária. Roberta, aproveitando a oportunidade, a gente sabe que, claro, todos nós sabemos, família é a base de tudo, né? Família é o alicerce. Agora, é muito complicado, é muito triste quando nós temos alguém na família que acaba usando droga, que acaba tendo problemas sérios
para ela, mas esses problemas não ficam só com a pessoa que é usuária de droga. Esse problema ele vai passar para toda a família, né? E é uma situação muito complicada, realmente, que todos sofrem. Como buscar uma solução para esse caso? Qual é a melhor saída para isso? Primeiro, entendendo que é um problema grande demais para a família sozinha dar conta. O que nós temos aí de experiência, não só dentro dos grupos de apoio, mas como estatística, que as famílias demoram até 10 anos para buscar apoio, para buscar ajuda e tratamento para o dependente químico. Então, em primeiro lugar, não é só na sua família que isso está acontecendo, e não é só, a família não consegue sozinha dar conta de uma problemática tão grande, né? Como é a doença da dependência química e do alcoolismo. Então, em primeiro lugar, buscar ajuda e entender que, a partir do primeiro passo de buscar ajuda, não espere o dependente dar esse primeiro passo. Qualquer membro da família pode buscar auxílio, apoio e orientação, seja para tratamento ou seja a própria família. E a partir daí, a partir da mudança, né, no âmbito familiar, esse dependente químico vai poder ser apoiado e levado a um tratamento, mas também entender que não é só o dependente químico ou alcoólico que é impactado pela doença, todos na família são impactados. E as crianças e adolescentes impactados em maior grau. Por quê? Porque eles dependem dos familiares, dos pais, da parentalidade ali, para serem para eles o orientador, a proteção, o cuidado. Então, quando você tem um dependente químico na família, todo o olhar da família fica voltado para os conflitos que a dependência química causa, para as dificuldades em busca, né, de tentar ajudar esse familiar. E aí, como que você faz quando tem criança e tem adolescente? Se a família toda está voltada para auxiliar aquele dependente. Essas crianças acabam ficando, tendo seu desenvolvimento impactado por isso. Então, qual é o primeiro passo? Busque apoio, busque informação. Alex, queria que você completasse um pouco mais também, e claro que você, como um dos apresentadores do programa, ficasse à vontade para fazer suas perguntas, seus comentários também com a Roberta, tá bom? Legal, perfeito. Bom, vamos lá. Eu sinto muito a fundação do Gabata SD se deu assim, bem dizer, tá, Carlos? A minha missão, como eu acordei para essa missão, tá? Eu já convivia com o problema das drogas com o meu irmão, o qual você conhece aí, o João, e que hoje, poxa, sempre foi meu herói, sempre foi, exerceu um papel de pai na minha vida, ele, meu irmão Marcos, né? E foi o meu grande herói, foi o cara que era a minha referência, certo? E foi minha referência nos tempos ruins dele e foi minha referência hoje, principalmente. Por quê? Porque olha quantas vidas hoje são impactadas, quantas vidas são transformadas através dessa missão que ele escolheu para ele, que ele enxergou, tá muito forte, que ele enxergou que seria a maneira dele ajudar pessoas, dele completar aquele vazio que ele sentia dentro dele e dele se manter sóbrio, limpo, né? Então, 25 anos de sobriedade é uma data bem expressiva para quem vive nesse mundo, né, Rô? E o João, desculpa só cortar você um pouquinho, Alex, o João nós conhecemos já há de anos, né? Ele faz um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso, né? Assim como toda a equipe do Gabata, que já salvou muita gente, né? Já ajudou muita gente e muitas pessoas já se recuperaram através do trabalho que é feito lá no Gabata, né? Muito legal. E o que acontece aí, ao longo dos últimos tempos, né? Há 3 anos atrás, eu sofri um processo de divórcio. E esse processo de divórcio, eu falo que ele veio como aquele balde de água gelada que fez eu acordar para a minha vida. Fez eu começar a entender como eu tinha usado de maneira errada a minha inteligência emocional e fez eu enxergar como eu estava desestruturado emocionalmente, né? O que eu fiz com a minha vida? Essa foi a pergunta. E aí é onde eu comecei a comparar. Falei, cara, a minha vida
para a vida de um dependente químico, naquele momento, não tinha diferença nenhuma. A única vírgula que podia ter de diferença é o quê? Eu não tinha experimentado aquele doce. Mas todas as outras ações, todos os outros resultados eram iguais. Eu havia comprometido seriamente todo o resultado da minha vida, e aos 40 anos de idade, você pegar, olhar e falar, caraca, o que eu fiz com a minha vida? Cara, isso foi algo assim que eu falei, eu preciso mudar. E aí foi onde eu comecei, e pedi ajuda para ele, né? Pedi ajuda para os meus irmãos. E aonde foi que eu tive que recomeçar a minha vida? No Gabata São Roque. Então, cheguei aqui, comecei a ajudar com fazendo marketing, ajudando aí com as redes sociais, ao qual era um processo da minha antiga profissão, que era publicitário. Eu fui publicitário durante 16, 17 anos. Né? Então, eu comecei. E ao longo do processo, eu fui evoluindo e fui vendo. Porque eu vinha também de um sofrimento, que eu fiquei no divórcio com meu filho de 9 anos. Eu falei, cara, e agora? Eu preciso mostrar para esse garoto que eu sou forte. Ele precisa olhar em mim e falar, pô, meu pai tomou uma porrada, caiu, o juiz contou até 5, ele levantou, e ele foi lá e venceu a luta. Eu precisava mostrar isso. Eu tinha que mostrar isso para ele. Por quê? Porque isso já sem ter a minha experiência, sem ter o meu desenvolvimento como coach, mas inconscientemente eu já sentia isso, que eu precisava demonstrar para ele que precisamos ser fortes, não importa a porrada. Mas se a gente está aqui é para a gente aguentar essa porrada, a gente tem capacidade de aguentar essa porrada e levantar de novo. Então, enfim, comecei com o Gabata, fui me desenvolvendo, busquei a minha profissionalização como coach, me profissionalizei na maior instituição da América, que é a Febracis. Entendeu? Eu tenho meu mestre Paulo Vieira, um cara fantástico, é um cara que também tem transformado a vida de milhões de pessoas. A Febracis é fantástica também. E eu falei, cara, eu vou seguir os passos desse cara, só que agregar todo o ensinamento que o meu irmão já me traz. Então, isso quer dizer, estou multiplicando isso, tá? E eu queria dividir um pouco para vocês entenderem aqui, família. É assim, ó. Nós, todo ser humano, nós já temos aquela voz interna, certo? Dentro da gente, que é aquela voz que vai sugerindo as ideias, vai dando orientações diversas na nossa cabeça, certo? Essa voz, ela é denominada diálogo interno, nós denominamos isso. E ela traz todas as crenças e valores de um indivíduo, entendeu? Podendo, lógico, a gente agir de forma positiva e negativa. Olha isso, a importância da inteligência emocional, para que a gente ter equilíbrio e lidar com essas vozes. Porque a gente tem 3 tipos de vozes. Então, a gente tem a voz da consciência, que é uma voz cordata, sábia, fornecedora de boas escolhas. Nós temos uma voz negativa, que é aquela voz já mais pessimista, aquela voz negativa, mas ainda está sob controle. E aí a gente tem a voz destrutiva, que é a que nós convivemos aí na nossa área, que é onde a pessoa já tem aquela voz compulsiva, negativa, descontrolada, e parte para o quê? Para os usos abusivos de diversas coisas, ok? Então, essas vozes, elas também são desenvolvidas, mais para frente a gente vai explicar, ao longo da nossa infância, que a gente vai adquirindo dentro da família. Então, a importância da inteligência emocional nisso é o quê? É trazer o equilíbrio racional com o emocional, para sabermos lidar muito bem, de forma extraordinária, com o nosso eu e com as pessoas ao nosso redor. E tirar o melhor de mim e do próximo. Então, é só com a inteligência emocional que a gente vai conseguir isso. E é algo que aí vocês vão falar um pouco aí também, é algo que a gente identifica a falta nas famílias de hoje. Então, assim, a tendência é a mídia, né? A gente vê isso muito na mídia, é puxar as famílias para um lado onde se desenvolva muito pouco a inteligência emocional. Então, isso está acontecendo de forma séria e de uma forma muito crescente, aonde a gente está vendo um resultado aí nos jovens. Aliás, você falou sobre inteligência emocional e a gente percebe o seguinte também. Ontem nós tivemos até o apagão aí do Facebook, das redes sociais. Né? Para muita gente foi um desespero, né? E para muitas pessoas foi muito bom, né? Tem alguns conhecidos, até mesmo vi na Band News, alguns colegas jornalistas falando o seguinte, olha, foi até um alívio, né? Porque a gente vê hoje também nas redes sociais
muita briga, muita confusão, muito ódio, né? Então, e a gente percebe que isso aí acaba sendo transportado para a família. As crianças hoje, elas querem ficar com o celularzinho na mão, né? Elas não querem, muitas vezes, bater papo, ou com a irmã, com o pai, com a mãe, não querem muita conversa, muito diálogo. Elas ficam com o celular, né? Como os pais também, muitas vezes, deixam de lado, fica com o celular, boa, né? Então, é um pouco complicado isso também que nós estamos vivendo hoje em relação às famílias, né? Total, total. Quer falar, Rô? Bom, você falou um pouco da sua história, agora eu vou falar um pouco da minha. Eu também, né, cheguei. Como que você busca, como você chega num grupo de apoio à família de dependentes químicos? Eu cheguei, nós temos a questão da prevenção, mas eu cheguei dentro do amor exigente por uma questão de dependência química na minha família. Eu sou filha de alcoólico, mas eu cheguei ao grupo pelo meu irmão. Então, quando eu cheguei ao amor exigente, eu também estava desestruturada emocionalmente, cansada, né, com as minhas emoções todas desorganizadas e sem saber o que fazer. Nós já tínhamos aí caminhado mais de 20 anos tentando ajudar o meu irmão e não conseguíamos ajudá-lo. Hoje, graças a Deus, ele caminha em recuperação há mais de 11 anos e as coisas foram se encaminhando, mas quando eu cheguei por uma questão familiar, mas fiquei no grupo e entendi que aquela metodologia servia para mim. Era eu que precisava me organizar emocionalmente. Aqueles 12 princípios de comportamento foram para mim um guia, né? Para mim praticar as metas e melhorar como pessoa. Aí eu comecei a me tornar voluntária do grupo, porque você é chamada a uma responsabilidade social. O bem já foi feito, eu já consegui ali me reestruturar. Mas eu olhei para minha família, né? Eu tenho 2 filhos, um de 27 anos, que já é casado, pai, eu já sou avó, eu tenho 2 netos, e tenho um filho de 11 anos. Então, meu filho mais novo, pequeno, falei, bom, esse aqui já é adolescente. Já aconteceu 2 vezes na minha família. E o medo que esse raio caia de novo, né? Já caiu 2 vezes, o medo que caia 3. Dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Na minha família já tinha caído. Então, a partir daquele programa do amor exigente, eu fui chamada à responsabilidade social de fazer mais. Eu já consegui me organizar emocionalmente, já consegui organizar, entender quais pontos em mim eu precisava trabalhar, mas e os outros? E a responsabilidade de levar essa mensagem, esse programa à frente? E auxiliando as famílias que vinham chegando desorganizadas como eu cheguei, e começando a plantar a semente da prevenção, surgiu o pedido do meu grupo de criar, né, um subgrupo de amor exigentinho, que era acolher aquelas crianças que chegavam com seus familiares. E aí, essas crianças já chegam como? Desorganizadas emocionalmente, impactadas, sem ali um rumo familiar. Então, acolher essas crianças, fazer a diferença na vida desses adolescentes, para mim, hoje é o meu chamado. É onde eu estou, é onde eu coloco o meu coração, a minha ação, tudo aquilo que eu aprendi nessa quase uma década de desenvolvimento pessoal e aplicação do método do amor exigente. Hoje, né, por conta do meu trabalho com as crianças, eu estou aí fazendo uma graduação de psicologia para entender melhor esse processo, para atuar melhor. Claro que dentro do amor exigente eu sempre utilizarei a metodologia do amor exigente, do amor exigentinho, mas você é chamado a fazer algo mais, a entender melhor como se dá esse processo de perda, né, das referências, como se dá esse processo onde as crianças hoje, a geração Glass, está tão conectada com o mundo e tão desconectada delas mesmas e da própria família. Como utilizar o conhecimento da metodologia do amor exigente, do amor exigentinho, junto com as outras capacitações que ao longo do tempo eu fui fazendo, eu fui entendendo quais são os processos,
como auxiliar isso para ajudar essas famílias na reestruturação, na reorganização, na condução dessa criança, desse adolescente, para que lá na frente, por falta de conexão com ele mesmo, ele venha fazer escolhas de utilizar drogas, de utilizar comportamentos de risco, de entrar, né, muitas vezes numa depressão, num problema de ansiedade, por falta de conexão com ele mesmo. Então, trazer esses assuntos junto com a metodologia do amor exigente, auxiliando numa ponta as crianças, na outra ponta a família, a fazer o quê? Como fazer? Como auxiliar? Como iniciar? Então, cada um de nós aqui hoje tem esse chamado. Como é que eu coloco à disposição do outro aquilo que para mim foi importante, aquilo que para minha família faz diferença, para que todos possam, né, estar, como no amor exigente nós dizemos, cada vez melhores. Aqui a Fátima Santos está dizendo que o apoio da família é tudo, e de fato a família é fundamental, né? É com a família que a gente consegue dar a volta por cima, muitas vezes, e sair de alguns caminhos que podem ser bem complicados em nossas vidas, né? É isso daí, a gente precisa ensinar resiliência, né, para as crianças, para que para elas irem crescendo aí com essa força, né, com essa casca, né, como a gente pode falar aí, principalmente no jiu-jitsu, fala, né, o casca grossa. Então, a família, o que acontece? A família, na verdade, é a primeira grande sociedade, né, ao qual a gente se encontra, ao qual a gente começa a se identificar. Então, por isso, a necessidade de uma família bem estruturada, dentro de quê? De princípios aí, princípios bíblicos, né? Princípios aí de Deus, né? Para quê? Para nos fortalecer e nos dar guia, nos dar o caminho para conseguirmos viver uma vida plena, uma vida extraordinária, uma vida feliz, uma vida rica, né? Você vê, por exemplo, as crenças. Hoje, todo ser humano está precisando reprogramar suas crenças. Nós vivemos aí em 2021 e com crenças muito erradas ainda. Temos ainda crenças muito debilitantes, né? Ao qual não deixa nós darmos um próximo passo. Aí mas aí o pessoal, quem às vezes até não entende isso, fala, mas Alex, como assim a crença? Então, assim, ó, a crença, o que ela é? Ela é toda a programação mental que nós temos, né? São através de quê? De sinapses neurais que são adquiridas com o quê? Com o aprendizado que nós temos ao longo de nossa vida. E é elas que vão determinar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas conquistas, a nossa qualidade de vida. São essas crenças que são desenvolvidas na gente. Elas vão se consolidando dentro do nosso cérebro, dentro da nossa sinapses neurais, certo? E vai determinando como cada indivíduo se posiciona no mundo. Eis a importância da família, né? Como você está desenvolvendo essas crenças dentro de você e dentro dos seus filhos, certo? Como é a sua comunicação? Como a sua comunicação seja verbal, a sua comunicação seja de olhar, a sua comunicação de ação, como você está se comunicando com o seu filho. E é isso que vai fazendo o quê? O desenvolvimento do futuro da sociedade. Então, o pessoal às vezes não sabe. A maioria de todas as nossas crenças, de todo o nosso desenvolvimento, é formatado até os nossos 12 anos de idade. Então, assim, é por essa razão que as pessoas são influenciadas pelo que convivemos, cara. Então, olha aí, mais uma vez, a importância da família, do que ela é, do que ela significa para o futuro adulto. E como está essa família hoje? Olha os buracos que nós encontramos, né? Seja se você é pai biológico, se você é pai adotivo, ou se você é um avô, uma avó que cria aquela criança, cara, você precisa se olhar, você precisa se analisar, você precisa se desenvolver. E isso só vem através de uma autorreflexão dura e profunda, que é dolorida. É dolorida a gente olhar para os nossos defeitos, para os nossos erros. Isso dói. Mas a gente precisa fazer se a gente quer mudar o futuro.
Por isso, essa grande luta do Gabata SD, que é o quê? Trabalhar nessa prevenção, galera. E não é a prevenção só da droga química, só da droga do álcool. É a prevenção sobre a depressão, sobre o suicídio, sobre a ansiedade, sobre esse pânico que as redes sociais estão causando nas pessoas. Olha isso, todas as estruturas que está no mundo, que está na sociedade. Então, olha como a gente precisa reprogramar essas crenças. Que as crenças são o quê? Elas são adquiridas através de repetição, repetição, repetição de ações, repetição, repetição de pensamentos, ou através de forte impacto emocional, seja positivo, seja negativo, no qual a maioria das vezes é o negativo. Então, por exemplo, eu cresço, eu tenho que trabalhar comigo, eu trabalho, olha aí, eu sou um coach, e eu trabalho isso comigo já há um tempo, o quê? A minha entrega ao meu conjugal. Por quê? Porque eu cresci vendo a minha mãe, certo? Sofrendo a traição do meu pai. Esse foi o crescimento que eu tive. Então, até hoje eu estou retrabalhando isso dentro de mim, no meu segundo casamento, para quê? Para mim trabalhar a minha entrega, a minha confiança. Eu pegar o meu coração e falar para aquela pessoa, Tó, cuida dele. Por quê? Porque eu tenho bloqueios do que eu vivi com meu pai e com a minha mãe. E eu cheguei a um determinado momento que eu sou o filho caçula, hoje com 44 anos, mas eu cheguei na minha mãe e falei assim, poxa, você sempre falou que nunca se separou porque você queria ver seus filhos crescerem com o pai presente dentro do lar. Hoje, na época, por exemplo, eu já estava com os meus 26, 27. Hoje eu já tenho 26 anos, 27. Já estou casado. O que você está esperando para se divorciar, sendo que você continua pegando a pessoa te traindo? Cara, isso me criou bloqueio. Eu estou com 44 anos e ainda tenho vestígios, ainda estou trabalhando isso. Graças a Deus, hoje eu tenho ferramentas para isso. E eu tenho uma esposa hoje que também está se desenvolvendo aí como coach, então a gente anda junto e a gente está trabalhando isso dentro da gente. Que ela também tem bloqueios vividos pela separação dos pais. Ela também tem bloqueios vividos pela traição do pai com a mãe. Olha isso, gente. Bloqueios sérios, bloqueio de entrega. Você não se entregar ao seu cônjuge, é horrível você se entregar só 70%. Você precisa se entregar 100%. Você precisa ser uma unidade. Você não pode ser uma coisa junta. Não, é unidade. É assim que funciona. Então, uma família precisa ser unidade. Depoimento muito importante seu, Alex. Agora, estamos recebendo aqui algumas mensagens de lugares diferentes. Aqui, por exemplo, a Evanir de Brito assistindo de Manaus, maravilhoso. Obrigado, Evanir. Um abração para você. Aqui também Marta Mariano, boa noite, assistindo do Rio de Janeiro. O meu querido amigo que é são roquense, mas mora no Paraná, João Ferrari, é farmacêutico, também com a esposa Osana. Um abração, Osana lá em Paranavaí. As crianças, vou fazer uma pergunta aqui, hein? As crianças de hoje têm acesso a informações muito mais facilmente do que as de 20, 25 anos atrás, né? Como os pais podem ajudá-las a seguir os melhores caminhos que a internet abre para esses jovens? Alex, Roberta, fique à vontade. Posso responder essa primeiro, Alex? Mas aí, eis a questão. Quais são os caminhos que a internet está abrindo para que criança? Dentro do meu trabalho com as crianças e os adolescentes no Amor Exigentinho, eu sempre trago os pais a questão do olhar atento. De que criança você está falando? De que adolescente você está falando? Né? Quais são esses caminhos? Porque a internet é, sim, uma fonte enorme de informação, tanto que estamos aqui hoje podendo falar de família, falar de recuperação, falar de ressignificação. Mas também dentro da internet, a criança é exposta precocemente a informações às quais ela não está preparada. Então, hoje nós encontramos a grande questão dos pais acharem que a internet, que é a informação que vai fazer com que os seus filhos se desenvolvam, tanto com seus hábitos quanto emocionalmente. E isso não é verdade. Já temos aí estudos falando sobre o prejuízo que o excesso de informações, a falta de referência familiar
está causando nessas crianças e adolescentes que são expostas precocemente a qualquer tipo de informação. Então, como o Alex falou aí a respeito de crenças, né? As crenças estão ligadas àquilo que disseram de nós, né? Que antes que a gente tenha um pensamento formado, o ambiente pensa por nós. O ambiente vai nos fazer sentir e que ambiente essa criança e esse adolescente está inserido. Quem é essa criança? Você conhece suficiente a sua criança para dizer essa informação está adequada para ela agora, essa não está adequada. Porque a internet não é ruim, né? E nem é totalmente boa. A questão é qual é o uso que eu faço dela. Todas as nossas primeiras crenças, elas estão ligadas a esses primeiros pensamentos, sentimentos, convivência, influência. Quem influencia mais o seu filho, você ou a internet? Você é de acordo com que o influenciador do seu filho, os valores que ele está passando para o seu filho? Principalmente, você sabe quais são esses valores? Você consegue acompanhar o ritmo de informações que o seu filho, que a sua criança tem com a internet? Então, tudo isso vai ter impacto, sim, e é um conjunto. É um conjunto de informações que vão ser para o seu filho referência para a vida toda. Crenças que ele vai levar para a vida toda, e como o Alex está falando aí, crenças que são muito difíceis de ser trabalhadas lá na frente, na vida adulta. Então, as crenças, elas estão ligadas ao desamor, desamparo, né? E essas crenças, lá na frente, para você trabalhar, imagina uma criança e uma adolescente que o maior vínculo dele a referência dele é a internet, é o YouTube, é o influencer dele. Como é que lá na frente, quando as coisas começarem a aparecer, e aí os pais chegam para mim, quando eu começo a falar de limites, quando eu começo a falar, tá, mas me diz qual que é o problema que o teu adolescente, qual é a questão de comportamento? E esse pai e essa mãe não sabem me dizer. Mas como você não sabe me dizer? É a tua criança. Mas, Roberto, o que eu faço? Me diz você, me conta um pouco como é o seu filho. E essa pessoa não sabe me dizer quem é o filho, do que gosta. Esse pai, essa mãe, o pai, ele consegue muitas vezes dizer o que o atacante X, atacante Y daquele time que o técnico está completamente errado, que ele colocou aquele jogador numa posição errada, mas se perguntar para ele do que o teu filho gosta, quem ele segue, esse pai não sabe. Qual é a música que o teu filho está ouvindo hoje? Ele não sabe me responder. Aí, para mim, isso é um alerta vermelho piscante, muito grande. Então, mostra o distanciamento, né, que existe, apesar da proximidade física, está distante aí em pensamento, em ações em relação aos filhos. É bem complicada a situação. E o pior, o que eu acho, é assim, dos pais acreditarem, não, ele tem a internet, ele tem toda a informação está lá. Mas se já era difícil para os nossos pais passarem os valores, as crenças antes da internet, imagine agora a quantidade de informações, de referências que essas crianças, esses adolescentes têm para se compararem. E como é difícil você manter a sua autoridade com um mar de informações. Alex, em relação, queria que o Alex também falasse para a gente um pouco desse assunto, afinal de contas, o Alex também é pai, né? Como é que avalia essa posição da Roberta, falando dessa autoridade, que você muitas vezes perde até mesmo a autoridade diante dos filhos? Eu acho que assim, o que acontece, a grande dificuldade que a gente vive hoje, que é o que? É justamente até aquele comentário que o rapaz fez aí, né, das informações que se tem hoje, tá? Então, assim, a internet, eu olho como uma grande bênção. Eu olho a internet como algo maravilhoso que foi colocado em nossas mãos
para o quê? Para o desenvolvimento nosso. Porém, o que ocorre? Mais uma vez, o ser humano, ele se perde, né? O ser humano, mais uma vez, ele vai pelos bens mundanos. Então, você vê aí os pais muito desconectados. Hoje, você olha, você vê pai completamente perdido nos grupinhos de WhatsApp, você vê pais perdidos aí nos vídeos pornôs que rolam pela internet de maneira muito fácil, né? Pelos grupos, seja por... Você vê, por exemplo, agora o Reels, que é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta de alcance muito rápido, mas que também as pessoas estão utilizando de maneira errada. Então, você, por exemplo, vai num restaurante hoje, se você vai num shopping, é muito fácil você ver aquela mesa com uma família de 4, 5 pessoas sentada, né, ali na área de refeição, fazendo a sua refeição e cada um com o celular na mão. E aí você fica por um tempo, por 10, 15 minutos, e aquela família com o celular na mão. Então, cadê aquela conexão do olhar? Cadê aquela conexão de ambos se sentirem pertencentes àquela família? Qual é a experiência que aquelas crianças estão tendo? Ok, aquele pai, aquela mãe só me concebeu, colocou eu no mundo, me deu um celular na mão e falou, vai lá, filhão, vive a vida. Então, isso daí, a gente está errado. Então, você vê, eu vou um exemplo que eu tive, tá? Agora na pandemia, o Brian, que é o meu filho caçula, teve, né, as aulas online e eu gostava de participar, eu gostava de ficar olhando, pelo menos ali a primeira, a segunda aula, estar presente, né, fingindo que estava tomando só um café ao lado dele, mas prestando atenção. E nessa, eu ia olhando o tamanho do desrespeito dos alunos com os professores. Galera, eu vi os professores ficarem quadrados com as ações e atitudes dos alunos na aula. E o professor não poder fazer nada. E aí, poxa, por que as crianças estão tendo aquilo ali? Porque temos pais desconectados. Temos pais soltando a mão. Por quê? Dá um celular na mão do filho, ou então o pai e a mãe, empolgada com a sua profissão, empolgada com as coisas que estão acontecendo ali, em outras determinadas situações mundanas, mas que o que dentro do seu lar, dentro daquela sociedade que é a mais importante da vida de cada um, que é a família, estão desconexos. Então aí você olha as crianças crescendo o quê? Com falta de experiências positivas. Aí é onde a gente entra onde? Criando crenças negativas, de que ter uma família é ruim, de que buscar um bate-papo familiar é ruim. Você entende? Hoje mesmo a gente estava aqui conversando com uma psicóloga do grupo e ela falou, cara, eu tenho feito academia e tenho levado minha tia pediu uma priminha mais nova e tal, e me deu desespero em um determinado momento, um dia da semana, ela só entra no carro, ela não fala um oi, não fala nada, você pergunta alguma coisa para ela, ela só, tudo bem, tudo bem. Eu falei, aí ela disse que virou para a menina e falou, que tanto você fica mexendo no celular que você não conversa, você tem tanta conversa no celular e não consegue conversar comigo, o que tá pegando? E disse que a menina ficou brava. Então, por quê? Porque a gente está criando isso, a gente está criando essa experiência negativa de que a família é algo ruim. Os jovens estão crescendo achando que a internet é algo bom, só que é bom, só que eles estão conhecendo um lado ruim da internet. Por quê? Porque eles estão vivenciando só com as coisas mundanas ali da internet. Os pais que deveriam estar puxando o cabresto, ensinando ali os princípios, praticando uma espiritualidade dentro de casa, não tem. Então, chega jovens aqui, com 18, 19 anos, que, por exemplo, não sabem nem praticar uma oração. Nunca tiveram a experiência de sentar e falar, você já teve a experiência de sentar e conversar com Deus? Você não precisa, né? A nossa conexão com a espiritualidade, com o nosso, vamos supor, com o poder superior, né? Para a gente ficar num patamar neutro, né? Não envolver nenhuma bandeira de religião. Então, assim, a espiritualidade, essa conexão com o poder superior, nós não precisamos praticar com a oração. Podemos praticar com o coração, num bate-papo muito aberto, só você e ele.
Isso não se tem mais também dentro das casas. Por quê? Porque os últimos 20 anos, com a chegada da tecnologia, bagunçou geral. Perdemos a mão. Essa é a realidade, essa é a verdade, né? As famílias perderam as mãos, né? A gente está com o carro solto. E aí é onde eu falo, onde eu venho e quero dividir com os pais. O que a gente precisa ter? A nossa autorresponsabilidade. Em primeiro lugar, o pai e a mãe ele tem que criar a sua autorresponsabilidade. Ele precisa entender que, com absoluta certeza, que o comando de sua vida, o comando de seus resultados, depende única e exclusivamente dele, da pessoa. Então, nós não temos hoje pai e mãe com autorresponsabilidade. Eles não têm o comando da vida deles, e como é que ele vai ter o comando da família? Então, o que os filhos estão crescendo? Sem autorresponsabilidade. Aí eu pergunto para você, papai e mamãe, o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito para ter os resultados que você tem hoje? O que você tem feito para poder melhorar o seu convívio com seu filho? O que você tem feito para poder sentar com a sua família, por exemplo, num dia de semana, e criar uma linha de bate-papo aberto? Cara, o que você tem feito? Fala para mim, responde aí, comenta aí. O pai, a mãe, comenta. Não fica com vergonha, não. Fala aí o que você tem feito. A gente tem jogado a nossa responsabilidade de não ter, às vezes, o emprego que a gente quer para os outros. A gente tem jogado a responsabilidade de não ter, às vezes, a família ideal para os outros, o erro para os outros. Você joga hoje que o seu casamento não é tão legal, por quê? Porque é culpa da esposa, ou porque é culpa do esposo. É muito mais fácil, é assim que nós temos vivido, é assim que as famílias estão. Entregando o comando, cada um está entregando o comando da sua vida na mão de outra pessoa. E aí fala, tá tudo bem, eu não consigo isso por causa daquilo. Só que olha o reflexo nos filhos, que estão crescendo e tá vendo. Tá vendo que você não assume a sua responsabilidade, que você não toma a rédea do negócio, e que você não dirige o seu carrinho ali, o comando seu, não é de ninguém, não. Então, é isso que os filhos estão crescendo. Um filho cresce vendo o pai dar de tudo para ele. Só que o que ele não consegue ter? A experiência do pai ser pai. O pai sentar e falar, cara, tá aqui, ó. Essa meia hora, essa 1 hora, todo dia é sua. Usa ela comigo, faz o que... Pergunta o que você precisa perguntar, vamos dar risada, vamos brincar. Você não tem isso hoje na família, não tem. E aí eu estou tendo aqui, ó, esse caminhão de jovens chegando com 17, 18, 19 anos, com um grau de esquizofrenia alto, já com toda a sua vida comprometida, já não consegue mais viver sem ter o quê? Sem ter alguém para auxiliar lá fora, galera. Por pais fracos, mães fracas, que não sabem comandar a sua própria vida. Como vai administrar e direcionar uma criança? É isso, a autorresponsabilidade hoje das pessoas perante a sua vida é muito baixa. A gente joga para os outros. Agora, Alex, qual que seria a saída para esses pais que estão passando por essa situação hoje? Ou seja, como o Alex bem disse, pais fracos, mães fracas. Qual que é a saída? Qual que é o caminho? Cara, posso te falar? Mais uma vez a gente vem aonde? Ó, vamos lá. Mais uma vez a gente vem na internet. Sabe? Tá aqui, ó, tá a internet, tá aqui a telinha, o computador, o celular, você tá ali com o celular. É fácil, a internet hoje tem muito conteúdo gratuito e positivo para ajudar o quê? Ajudar as pessoas a se direcionarem, ajudar as pessoas a se encontrarem com o seu eu e se potencializarem a sua vida, transformar a sua vida. Só que, Carlos, se a gente lançar um vídeo aqui, onde a gente vai falar, ó, eu vou te ensinar a ganhar 1 milhão em 10 dias, cara, o número da audiência estaria batendo fácil aí 5 mil. Fácil. Só que você está aqui falando que você quer ajudar você a cuidar da sua família de maneira diferente e a transbordar, fazer sua família viver uma vida ao qual, nossa, você nunca teve. Aí você
você vê que o número não se atrai. Por quê? Porque você não está falando de dinheiro, por exemplo. A Roberta também, ela vê aí, ó, a programação que o Amor Exigente tem, você é louco, cara, é conteúdo fantástico demais, é gratuito, sabe? Então a família pode buscar ajuda na internet, a família pode buscar ajuda com o Amor Exigente. Sabe o que a gente detecta aqui, Carlos? A família vem e traz a pessoa para ser internada nas clínicas, ok? Ok, entrega. E aí a gente conversa e pede, implora, fala, cara, vocês precisam frequentar a sala de Amor Exigente para vocês entenderem que vocês também precisam evoluir, também precisam passar por um processo de transformação. Pergunta se vai. É gratuita. Olha essas pessoas, cara, buscando estudo, buscando informação, para ir lá e entregar de forma gratuita. E as pessoas não querem, cara. Não quer. Só que sentar o popozão no sofá e assistir a novelinha das 8, aí sim, aí é legal. Aí é show de bola. Olha isso. Até porque toda a família está envolvida nessa situação, né? No caso da pessoa que usa a droga, o usuário de droga, ele já, entre aspas, contaminou toda a família. Toda a família passa por esse processo aí que vai precisar de uma mudança, de uma melhoria, né? Todo mundo, mas é isso que a gente está conversando aqui. Hoje, não é só essa família, são todas que precisam. Então, galera, vamos lá. Ó. Por exemplo, você tem o Gabata SD, vou dar a dica, hein? Gabata SD, ponto oficial. Você tem o Instagram, você tem o YouTube, você tem o Facebook. Lá tem conteúdos diários e semanais. Para quê? Para ajudar o desenvolvimento. Você tem o do Amor Exigente, que a Rô vai falar aí agora, que você tem as salas, que acho que estão voltando, né, Rô? As salas, e você tem o online também, que, caraca, o Amor Exigente, velho, tem conteúdo demais online também, que você não precisa sair da sua casa. Só que as pessoas precisam entender que o Amor Exigente, que o Gabata SD, eu não preciso procurar só quando eu tenho um problema que fez assim, bum, explodiu. Não, eu preciso procurar eles hoje. Para quê? Para minha vida mudar hoje, para já amanhã eu acordar diferente. O Amor Exigente, você não precisa frequentar ele porque você tem um problema com um viciado em casa. Não. Por exemplo, o João, ele tem um amigo dele que é um diretor de uma instituição grande em São Paulo. O cara nunca teve problema com álcool e com drogas, mas ele se encontrou no AA, e ele frequenta o AA há 18 anos. Aquilo mudou a vida dele. Por quê? Porque temos ferramentas que mudam vidas. Não importa quais sejam os problemas, essas ferramentas elas estão lá para mudar as vidas, fazer você criar casca e fazer você saber lidar com os problemas. Eu vou passar um pouco para a Roca, eu estou me empolgando demais aqui. Mas é porque o assunto é apaixonante mesmo, Alex. E se as pessoas pudessem imaginar que, ok, não estamos falando aqui como ganhar 10 mil reais em uma semana, mas se as pessoas pudessem entender que, a partir da sua autorresponsabilidade em fazer a sua parte, em buscar informação, em fortalecer a sua família, você vai ganhar muito mais do que 10 mil reais por mês ou por semana, porque o gasto de energia, o gasto de vida, que é quando a família dá errado, é impagável, não tem preço. Eu costumo dizer que a prevenção ela é um tesouro incalculável. E as pessoas dizem assim, muitas vezes, mas a minha criança está assistindo Marcha e o Urso, está assistindo um desenho que fala em espanhol, está aprendendo outra língua. A questão não é essa. A questão é que a criança ela precisa de estímulo e exemplo. Ela precisa de um adulto como referência, ela precisa de que esse adulto que é a sua referência olhe quais são as fragilidades que ela tem para que seja atuado dentro daquelas fragilidades. É como uma plantinha. Quando ela começa a crescer, a gente não tem que colocar um apoio para que ela cresça, o caule forte, para aí depois ela dar frutos. Assim também. E a questão da internet é um conhecimento passivo. A criança senta lá, não se mexe e entra uma avalanche de informações todas desconexadas dentro da cabeça dela. E ela não vai ter
se ela não tem interação, se ela não tem diálogo, se ela não tem escolha, essa é certa, essa deu errado. Se eu pego esse vaso, ele cai no chão, ele quebra. E se ele quebra, minha mãe briga. E se ela briga, eu conto a verdade ou eu não conto a verdade. O que eu faço? Eu chutei uma bola, quebrei a vidraça do vizinho. E agora? Como é que eu resolvo isso? É na realidade. Quando a criança fica ali o tempo todo na frente de um eletrônico, aquela informação é jogada para dentro dela, ela não vai exercendo a autonomia. Aquela família tá tudo certo, tá tudo lindo. Por quê? Porque ela tá quieta. Ela vai no restaurante, ela senta, ela fica quieta. Tira o eletrônico da frente dela pela primeira vez para você ver o que acontece. Fala o primeiro não para ele, para você ver o que acontece. Só que esse não, como a gente sabe, até os 12 anos está se formando uma personalidade. Depois disso, a criança ela descola da família. E ela vai buscar o quê? Escolher os seus próprios amigos. Ela vai buscar o quê? Escolher o que ela vai, com quem ela vai andar, o que ela vai vestir. E qual que é a referência que ela tem guardada de valores? Como que ela entendeu que se eu jogar a bola na vidraça e quebrou, e eu tenho que enfrentar o meu pai e minha mãe, eu tenho que ir lá, eu tenho que pagar a vidraça, o que eu vou fazer? Não tem. E aí ela se torna um adolescente que não sabe escolher, que não tem limite, que não sabe resolver conflito, que não conhece o pai e a mãe, porque até aquele momento o pai e a mãe eram maravilhosos, de repente os pais se tornam os seus piores inimigos. E pior do que isso, tem muito pai e mãe achando que eu sou pai e mãe porque eu faço dancinha com meu filho no TikTok. E ser amigo do meu filho e conhecer o meu filho vai para além dessas coisas. Então, a questão não é o desenho que ele assiste agora, a questão é, será que no dia que eu disser desliga o celular agora, porque são 10h30 a hora de dormir, ele vai desligar? Isso. Ou ele vai para o quarto com o celular, vai virar à noite e no dia seguinte vai para a escola sem ter dormido. E aí você vai receber uma notificação na escola e você vai dizer, não, professora, você tem toda a razão, a partir de agora eu vou tomar essa e aquela atitude. O problema é que parece que a família tropeça e acorda com um filho com 17 anos com a primeira reclamação, com a primeira baderna que ele fez, ou pior, descobrindo que aquele adolescente está usando droga. E aí é um Deus nos acuda, é uma caça às bruxas de quem é a culpa. O que eu vou fazer? E aí, essa família com esse adolescente de 17, 18 anos, que aí já está, né, o pacote, como o Alex falou, com problema de esquizofrenia, já usou tudo quanto é tipo de droga. E aí a questão, de novo, não é o desenho que ele assistiu, é a autoridade que você não formou, é a referência que esse adolescente não tem, é o que fazer que você não sabe, e aí 10 mil reais não serão suficientes para resolver o problema. Não mesmo. Perfeito. Muito legal. É assim, ó, que legal esse recado para a galera. Família é assim, ó. Uma criança sem limite é uma criança mimada. Um jovem sem limite é um delinquente. E um adulto sem limite é um bandido. Esse é o resultado para a sociedade. Entendeu? É assim que a sociedade vai enxergar essa formatação aí do sem limite. Né? Então, não tem outro caminho, é esse degrau. Mimado, delinquente, bandido. E você sabe o que eu acho assim mais fantástico, Alex? É das pessoas acharem assim, que a criança vem da maternidade com o kit obediência acoplado. É só instalar o aplicativo que ela aprendeu autonomia, ela aprendeu obediência, ela aprendeu responsabilidade, ela aprendeu valores automaticamente. É só instalar o chip da família que tá tudo certo. Isso é um trabalho exaustivo de convivência, de acerto, de erro, de corrigir a rota na metade do caminho, de sentar, reavaliar, de chamar a família toda para, temos um problema, não é eu tenho um problema, nós temos um problema. Temos uma notificação da escola. E aí, como nós vamos resolver? Quem vai primeiro? Quem vai segundo?
Como é que vai ser os limites que a gente está precisando estabelecer? Quando eu falo de limites, as mães, pais me perguntam, tá, limites, mas quais são os até aqui? Quais são os que você aplicou até aqui para a gente ver quais precisam ser reforçados, quais precisam ser readequados e quais precisam ser instalados? Não, mas como assim limite? Não, mas como assim consequência? Que consequência eu dou? Ué, você é a mãe, né? Até aqui, como é que você dava consequência? E consequência não é punir. Porque quando você pega e diz assim, então tira a internet, tira o celular, você está dizendo para aquela criança, aquele adolescente, que o celular é uma coisa importante e a família não. Quando eu digo assim, vai para o teu quarto e você só sai de lá quando tiver tudo pronto. Eu estou educando no quê? Eu estou ensinando assim, vai para lá e fica lá. Para o adolescente isso é maravilhoso. Fica lá, ele vai ficar lá o restante da semana. Tem Wi-Fi? Ele vai ficar lá tranquilamente. Você sabe o que você está mandando ele fazer? Você sabe o que você está trabalhando nele agora? Eu estou com um filho de 11 anos que vai caminhando para 12 anos. Eu falei, nossa, agora a gente precisa falar para ele o valor do trabalho. Que as coisas não abrem o guarda-roupa e o tênis sai e a roupa sai. Existe um trabalho. Céu, né? Não cai do céu. Hoje, ele sempre teve o limite de eletrônicos aqui, depois dos 9 anos, eles têm acesso não a celular, mas tem a televisão, tem ao tablet para assistir com hora limitada e o que está assistindo, né? Até 9 anos nem pensar, né? Até 9 anos não é acordo, não tem. Então, assim, não tem. Eu tenho um neto que está comigo agora, está na minha casa. Eu estou responsável pela educação dele no momento. Ele tem 5 anos, ele fala, por que eu não posso ter um celular? Eu falo, você faz algum trabalho no celular? Então não tem por que você ter um celular. Isso. Não tem por quê. E aí você vê a diferença dessa criança que olha para a realidade. Não é o bichinho que pula e voa, é o copo que cai e quebra. E quebrando a gente tem que juntar e pôr no lixo. E é um copo a menos na casa. Então, é diferente educar uma criança de 11 anos, é diferente educar uma criança de 5, mas o olhar atento é o mesmo. Então, aqui eu falo com meu marido, ele de 11 anos precisa entender de onde saem as coisas, e elas saem do trabalho. Ele sabe o que eu faço, agora você precisa mostrar para ele qual que é o teu trabalho, de onde sai o dinheiro. E aí meu marido levou ele para o trabalho dele. Esse período dele estar ali olhando o que o pai faz, de onde sai o dinheiro. Não sai lá do caixa eletrônico. Meu neto fala assim, vó, vamos lá naquela máquina que a gente aperta e sai dinheiro. Vamos lá pegar o dinheirinho. Na cabeça dele, ok, é só apertar e sair o dinheiro. Mas de quem é a função de explicar para ele que para o dinheiro sair daquela máquina, eu tenho que trabalhar. O avô tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar para poder o dinheiro sair dali. Isso é função minha. Quando eu delego isso para a escola, quando eu delego isso para a internet, eu estou me isentando da minha responsabilidade de ser autoridade e referência na vida daquela criança. Eu tenho uma professora que ela diz assim, quando eu comecei, eu fiz psicanálise no desenvolvimento infantil antes da psicologia. E aí a minha professora dizia assim, entre o abandono e a negligência existem 50 tons. E hoje eu digo, esses 50 tons entre negligência e abandono, todos trazem sofrimento. O fato de eu ter uma criança dentro da minha casa, onde eu tenho uma infraestrutura, onde eu tenho internet, onde eu tenho roupa boa, escola boa, não significa que essa criança não está sendo negligenciada. A partir do momento que eu não me coloco como responsável, única responsável pela educação dessa criança, sou eu que, querendo ou não, tenho que ter a responsabilidade de exercer o meu papel como formadora. Eu estou formando uma personalidade. E eu tenho pouco tempo, eu tenho 12 anos para fazer isso. O restante vai estar diluído no mundo.
eu já não vou ser mais a referência segura, única para essa criança. Que quando você diz assim, é isso, você fala com uma criança de 5 anos que é aquilo, ela confia em mim. Eu sou para ela a referência absoluta. Quando eu falo para uma adolescente de 14, ele vai dizer assim, será? Será que é assim mesmo? Quer dizer, a minha palavra já não tem mais o mesmo peso. Então, eu tenho que aproveitar quando? Eu tenho que aproveitar quando eu sou o mundo dele. Você chama uma criança de 5 anos para contar uma história, para brincar, para montar uma coisa, ela vai com aquele olho encantado. Ela se sente honrada de você ter chamado ela para fazer algo, para colaborar. Aqui, cada um tem a sua função em casa. A colaboração. Ele tem que saber que ele tem capacidade para arrumar a cama dele. Ele tem capacidade para lavar um banheiro. Um menino de 11 anos que não lava um banheiro, ele tem que saber que ele tem capacidade para lavar um banheiro, para lavar as suas cuequinhas, que ele tem capacidade para fritar um ovo. E eles se sentem bem fazendo isso. Agora, se ele estiver ali, ó, sentado aqui, eu perco esse time, eu perco esse olhar, eu perco a minha responsabilidade dizendo, tá dentro de casa, melhor ele estar aqui e eu estar vendo o que ele está fazendo do que se ele estivesse na rua. Só que hoje a rua é a internet, é uma rua muito maior do que era aquela que tinha. Enorme. Não tem como você controlar o que uma criança, o que uma adolescente está vendo, está assistindo. É ilusão você dizer assim, mas está no YouTube Kids. Ele entra com uma aba anônima e ele vê tudo que ele quiser. Tudo. E a questão é, se você disser assim, você não vai mais assistir, acabou. Você vai ter autoridade para peitar uma criança de 9 anos? Muitos pais não têm. Mas ele vai ficar chateado comigo. Daí você já começa a ver, realmente, eu preciso me cuidar, ter autoridade, entender o que é essa autoridade. E eu não estou falando aqui de autoritarismo, de impor, tem que ser assim. Não estou falando disso, porque isso não funciona mais. Só que eu preciso entender que querer estar próxima do meu filho, querer ser carinhosa com ele, querer entender um pouco do mundo dele, não é abrir mão do meu papel. E para exercer bem o meu papel, eu preciso ter informação. Então, ao invés de eu colocar a minha criança lá na frente do computador para ela aprender, quem precisa sou eu. Eu preciso aprender. Qual é o tipo de educação? Quais são os valores que eu preciso? Que antigamente pai e mãe passava só por olhar. Hoje eu tenho que fazer um esforço danado para meu filho entender que a máquina que cospe dinheiro tem um trabalho por trás dela. Que estar na frente do computador hoje, para mim, é um trabalho. Para o pai dele é um trabalho. Que pagar a escola não vem o boleto do débito automático. Tudo pago. Tudo pago. E isso é um trabalho exaustivo de entender isso pode, isso não pode, isso é agora, isso é depois. Isso é para você fazer agora, nesse momento. Então, obediência não vem acoplada com a criança na maternidade. Você não instala o aplicativo, você ensina a obedecer. Você ensina a criança a acolher o outro. A empatia, ela não vai nascer lá na frente, quando ele for um adolescente. Começa na infância. Como é que você ensina a sua criança a receber quem chega? Hoje, se bobear, a criança não é obrigada a falar com ninguém. Ela entra, não fala nem bom dia, nem boa tarde para ninguém. Não. Porque não precisa. Não, mas essa juventude é assim mesmo. Não, tá errado. Nossa. É um reflexo dos pais, na verdade, né? A criança vai ser um reflexo daquilo que você passou para ela, da informação que você levou, do respeito, do carinho, da educação. Acaba sendo um reflexo ou não. Sim, né? Se você não isso fizer dá nada. muito trabalho. Isso é um trabalho exaustivo. A mãe e o pai que não chega no final do dia se sentindo como se tivesse espremido, tá errado. Eu não posso me poupar o meu esforço para assistir série, para gastar assistindo série. Por quê?
o meu maior investimento, apesar de amar o que eu faço, o meu maior investimento, a minha prioridade é a minha família. Porque vai me custar demais, demais. Se eu perder o emprego, eu consigo outro. Se eu tiver que me adaptar e me especializar, eu vou fazer isso. Agora, se um dos membros da minha família se perdem, eu não tenho como recuperar isso mais. E você vê como é muito... Cara, isso é muito profundo, né? Para o pai e para a mãe que está assistindo aí o programa, captar. Por quê? Tudo isso que o Rô falou, galera, é o quê? A gente está vivendo o quê? Dando a oportunidade dessas crianças viver experiências. E o quê? A gente gravar nelas, né? Princípios importantíssimos. Então, por exemplo, se você não se entregar hoje de corpo e alma, para quê? Para desenvolver uma criança bem desenvolvida, como que você vai cobrar amanhã um bom político, um bom médico, um bom mecânico, um bom engenheiro? Se hoje você está desenvolvendo um futuro profissional de maneira errada. Então, olha aí é onde a gente precisa o quê? Praticar novamente, aí, entrar nessa reflexão profunda e olhar e parar de criticar político, sabe? Parar de criticar, que eu falo à toa, né? Fazer críticas, ficar focando em críticas em políticos, em profissionais de determinadas áreas, por exemplo, criticar professores. Cara, eu preciso olhar como que eu estou dentro de mim e como que eu estou dentro da minha casa, para depois eu fazer isso. Porque se eu estou falhando, conforme a gente está falando aqui, no desenvolvimento de uma criança, como que eu vou criticar alguém aí fora? E como que eu vou querer algo melhor amanhã para minha família se eu hoje estou desenvolvendo um adulto falho, para amanhã ele ser um político falho, para amanhã ele ser um médico falho, para amanhã ele ser um engenheiro falho? Olha como é profundo. Não é à toa isso que a gente está aqui conversando e levando essa informação para vocês. Assim. Olha a Letícia. Uau! Uau. Quantas palavras importantes e profundas da Roberta. Perfeito. Aqui em casa, Alex, a gente... Deixa eu só interromper um segundo. Galera, um segundinho. Vamos dar aí o curtir, vamos dar o like, vamos compartilhar. Por quê? O YouTube, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente curtir, é onde o YouTube vai enxergar que esse conteúdo ele é importante, ele precisa ser distribuído para mais pessoas. Então, clica aí, compartilha, se inscreve no canal, compartilha para as outras famílias, não fica... Clica no sininho, né? Gasta essa tecla aí, gasta o touch, velho. Vamos compartilhar, tá bom? Desculpa. Então, Alex, e todo mundo tem a vida corrida, todo mundo trabalha muito, né? Todos, isso aí todos nós precisamos. Por isso que eu falo tanto de olhar atento e de colocar no dia a dia. Isso, se eu ficar ali no meu celular, distraída, olhando o que está passando no Instagram, e meu marido e meus filhos assim também, a gente perde. O extraordinário acontece no dia a dia, nas mínimas coisas. Quando eu tenho informação e as pessoas me perguntam, e aí, Roberta, como é ser a mãe, como é que é ser a avó, amor exigentinho, né? Que tem a metodologia do amor exigente, tem a metodologia do amor exigentinho. Eu digo muito mais tranquila do que eu fui mãe do meu filho mais velho, que eu ia pelo instinto, eu ia por aquilo que eu tinha aprendido com a minha mãe, com meus pais, que para mim tinha funcionado, apesar de ter uma diferença gigante já, de diferença cultural, de diferença de época, entre a época que eu fui educada e que eu eduquei meu filho mais velho. Imagine que eu tenho uma diferença de 15 anos entre um filho e outro. Eu tenho um filho de 11 anos e um neto de 5, que eu estou educando em conjunto. Então, como essas informações que eu fazia lá atrás, hoje eu não consigo educar o meu filho de 11 anos do mesmo jeito que eu educava, que eu eduquei o de 27. Mas, quando você tem, como eu tenho hoje, uma bagagem e uma metodologia que são para mim referências, eu vou sabendo, eu tenho os marcos no caminho, eu sei aproveitar os momentos que eu tenho. Então, eu digo para os meus filhos, né, o mais novo e o meu neto. Quando eu estou programando atividades, hoje sou eu que capacito
junto com a equipe, os voluntários, e eu estou falando de 11 mil voluntários. O Amor Exigente, hoje, nós temos em reuniões para famílias que são 300 pessoas por reunião. Nós temos reuniões praticamente todos os dias da semana dentro do Amor Exigente. Reuniões online, gratuitas, materiais, vídeos que estão lá no YouTube. Então, quem colocar www.amorexigente FAD, que é a formação à distância do Amor Exigente, vai ter vídeos para formar a família, vídeo para falar com as crianças, todas as faixas etárias. Quando eu digo assim, eu aproveito o dia a dia, cada minuto com os meus aqui. Cada minuto que eu sei que eu sou o mundo deles. Eu sou a referência total. Aquilo que eu falo é quase lei aqui. Eu aproveito isso de todas as formas, na forma da autoridade, no momento que eu tenho que desenvolver a espiritualidade com os meus. E aqui eu tenho um segredinho. Que eu desenvolvo o meu pequeno. Então, assim, eu tenho uma tradição que foi me passada da minha mãe, que é uma oração que a gente faz ao sair, que é o Salmo 23. Com o meu filho, quando eu entrei no Amor Exigente, ele era pequenininho. Então eu fazia, sabe aquela coisa correndo? Você pega a mochila da criança, pega a bolsa, pega a lancheira para sair correndo. E eu fazia oração correndo e puxando o menino, e telefone tocando, interfone tocando. E eu ficava brava porque ele me interrompia. E eu falava assim, para, a mamãe está fazendo uma oração. Para! E ele, mas eu não estou te ouvindo, mãe. Você não está falando nada. Eu falei, eu sei, porque a oração está sendo feita aqui, ó, na minha cabeça, você não está vendo. E aí um dia aí eu fui à noite para a reunião e partilhei isso no grupo, né? E fiquei pensando, eu falei, olha quanta coisa eu estou achando que o meu filho está entendendo só pelo meu comportamento. Eu achava que ele estava vendo aquilo. Eu fazia aquilo todo dia. Na verdade, ele não está me ouvindo. Ele está só vendo o quê? Eu correr para lá e para cá, pegando a mochila e descendo, puxando ele pela mão para entrar dentro do carro para ir para a escola. E aí eu comecei, desde aquele dia, a parar na porta, fazer oração em voz alta, pegar a chave. Então é o momento onde eu paro, faço oração, abro a porta com calma, seguro pela mão, falo para onde a gente vai, que você tenha um dia ótimo, meu filho, que seja ótimo a tua escola, qualquer coisa, momento aqui, vamos pedir. Se tornou um momento nosso de oração. Então, hoje, quando eu pego a chave, é engraçado que o meu neto veio agora para casa. Eles começam a disputar quem faz a oração mais rápido para poder pegar a chave. Boa, boa. Então, é algo que para eles está na rotina do dia a dia. Então, assim, tem uma oração quando a gente sai, tem uma oração quando a gente volta. E eu sempre digo para ele, a vida é um mistério. É um mistério que eu acredito que é Deus que rege esse mistério. A gente precisa contar com a misericórdia, a bondade dele. Então, é um momento, 5 minutos que eu tiro todo dia, mas que é repetido ao longo dos anos, e que hoje, quando eu pego a chave, automaticamente eles fazem a oração. E muitas vezes eu já reparei que nessa pandemia, eu pego a chave várias vezes, às vezes para ir no mercadinho, e eles fazem o quê? A oração várias vezes ao dia. Então, é aquela confiança na vida, é o pedir e entregar a Deus, é o olhar para o alto antes de olhar para a rua, para as coisas do mundo. É um momento tão simples que eu gasto 5 minutos do meu dia. Tem uma oração para abrir a porta e tem uma oração para fechar. E aí meu filho, quando está deitado, ele fala, mãe, você já fez a oração para agradecer o dia? Porque a oração de fechar a porta é agradecer ao dia que todo mundo voltou, está todo mundo dentro de casa. A mamãe chegou, o papai chegou, os irmãos chegaram, está todo mundo dentro de casa. Então, trazer ele por uma coisa tão simples, que eu não perco 5 minutos, mas que ao longo do tempo traz para ele essa consciência de que existe algo maior que eu, maior que ele, que rege a nossa vida.
E que para a gente ir lá para fora, e todo dia é uma guerra, todo dia são tantas coisas que a gente enfrenta. A criança, ela precisa ter esperança. E quem traz essa esperança para as crianças? Quem diz para ela o que é elevado e o que é abaixo? Somos nós que somos a referência. Agora, se meu olhar está no celular e eu saio já olhando o celular, sabendo quem postou, quem não postou, eu perco isso. Eu perco um momento precioso. E que passa de um para o outro, porque o de 11, quando o de 5 erra a oração, ele já fala, tá errado, volta, porque não é tá errado e vai. Eu digo aqui eu digo assim, a gente cultiva a excelência. O que é excelência? Não é a perfeição, é fazer o melhor que eu posso. Então, quando erra, volta e faz de novo. Colocou a mesa não tá legal? Vamos tirar e vamos colocar de novo, porque o capricho e a excelência a gente pratica todos os dias. Por quê? Porque eu sou especial, porque você é especial, porque aquilo que você faz, que você entrega, precisa ser especial. Você precisa entregar o seu melhor. E a gente aprende isso enquanto criança. Por que a gente acha que a criança ela só pode ficar na frente da televisão assistindo desenho? Será que a informação que aquele desenho passa é maior, é mais elevada do que isso? Não precisa de muita coisa, mas precisa praticar, precisa ser insistente. Um dia ele vai, eu sei que ele vai para a vida, porque eu já tenho um que já foi. Mas não ele volta mais. Não volta, mas ele sabe, até hoje o mais velho sabe que quando eu saio, ele fica parado na porta esperando, porque ele sabe que tem uma oração. E a minha esperança é que o mais novo e o meu neto saibam também, porque um dia eu não vou estar mais aqui, mas eles vão falar assim, a minha avó tinha o costume de fazer uma oração para abrir e outra para fechar a porta. Isso sou eu dentro deles, da vida deles. Isso é a minha responsabilidade, minha ação. É um legado que fica, né? Show. Opa, Roberto. Palmas, com certeza. Sensacional. E passa tão rápido, né? Essa fase da criança, o tempo voa tão rapidamente que se você bobear, passou e você não curtiu, você não viveu, né? É muito rápido. Eu acho que o Carlos está começando a sentir isso, viu, Rô? Qual é a idade mesmo, Carlos? A Malu fez 15 anos, né? E eu tenho a pequena, a Eduarda, que está com 7, vai fazer 8, né? Mas passa muito rápido. Gente, essa fase dos 8 anos é muito gostosa, porque é a fase onde eles estão interagindo, eles estão entendendo, eles já entendem um concreto, e é tão gostoso interagir. Essa fase de 5 anos que eu tô com o meu, é uma fase onde é o afetivo. Com 11 anos, eu já estou vendo assim, meu filho, eu já sei qual é a próxima fase, eu sei que ele começa a se desgrudar de mim. Isso já vai me dando um aperto no coração. Eu falo, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Muito bom, é verdade. Eu também. Ó, a minha menina já está com 20, já está namorando com o namorado. O Brian com 13, agora esse ano quis ir morar com a mãe dele. Então, assim, já estou vivendo já essa sensação de, poxa, meus tesourinhos já não estão ali dia a dia, né, debaixo do meu braço. Mas é maravilhoso ter vivido tudo que eu vivi com eles, é fantástico. E algo que é muito importante, que eu falo, veja Rô, veja Carlos, que eu acho que é a gente dividir também, galera, momentos difíceis com os filhos. Nós precisamos, porque a gente precisa mostrar para eles que o mundo tem a parte doce e tem a parte salgada, né? Que não vai ser sempre doce. Vai ter aquela parte salgada, vai ter aquela parte amarga, e ele vai ter que lidar com aquilo, ele vai ter que conviver por um determinado momento com aquilo. Então, ficou legal, hein? Então, assim, vai ser... É muito importante dividirmos, é lógico, né? Com muito carinho, com muito cuidado, as dificuldades. Saber deixar eles vivenciar momentos difíceis do pai ou da mãe,
para eles começarem a olhar e falar, caramba, eu vou, essa dificuldade aí, lá, quando ele estiver lá na frente encontrar com algum obstáculo, ele vai saber que é possível vencer, porque meu pai venceu, minha mãe venceu, eu também consigo. Eu acho que isso é algo também muito importante de ser trabalhado aí com eles, né? E é sempre um grande aprendizado para todo mundo, né? Para as É. crianças e para a gente mesmo. Sabe o E que eu acho que falo? Eu falo assim, agora a gente está aí passando por momentos difíceis, muitas famílias perdendo seus entes, e eu sempre digo, lá no Amor Exigentinho, para cada princípio nós temos uma leitura que vai nos ajudar a explanar o princípio, que é uma vivência. No Amor Exigentinho eu não falo da vivência da criança, eu trago a experiência do princípio. Para minha vida pessoal, eu trago a leitura com as minhas crianças para falar de temas que não estão ali no nosso dia a dia. Mas com essa questão da pandemia, nós perdemos entes, né? E cada família faz a sua escolha. Na minha família, eu escolhi não deixar as minhas crianças longe disso. Então, nós perdemos há pouco tempo uma ente querida nossa, muito jovem, e assim, choro, meu filho de 11 anos e o meu neto nos viram chorando. Por que vocês estão chorando? Nós estamos sofrendo. Sofrendo por quê? Porque perdemos uma pessoa e aí a gente mostrou a foto, porque nós não pudemos ir no velório, né? Mostramos a foto, contamos a história daquela pessoa, por que aquela pessoa é importante para nós, falamos da nossa fé, que aquela pessoa esteja, né, nos braços do Pai, no descanso eterno, mas que nos fará falta, que deixou 2 crianças pequenas, uma de 4 e uma de 6 anos, e que isso nos traz tristeza. E por mais que o de 5 anos ele não alcance o que é isso, o que é morte, o que é, mas que ali ele olhou para mim e eu falo, e o que eu faço? Sabe? Porque a criança, quando ela te olha, como que perguntando, e agora o que eu faço? Né? Quando vê o avô chorando, quando me viu chorando, vem cá, dá um abraço na avó. Só isso. O meu de 11 anos, mãe, só diz assim, pai, eu sinto muito pela sua perda. Mãe, eu sinto muito. Manda uma mensagem para os familiares, eu sinto muito pela perda de vocês, vou fazer uma oração. Isso é ensinar a lidar com a dor. isso. Não querer maquiar o mundo, maquiar tudo, porque ele já tem, né? Porque tá ali no TikTok, é só coisa engraçada o dia inteiro rindo. Então, o que acaba acontecendo? A criança fica insensível. Por quê? Porque ela perde a noção da realidade. Então, quando a gente fala, meu neto, ele olha isso daqui, eu tenho isso aqui muito marcado, então quando ele me vê assim, ele fala, que foi, vó? Que foi, vó? E a gente tem uma brincadeira que ele faz assim em mim, e eu faço nele quando eu vejo que ele tá bravo, porque a gente está treinando o acalmar agora, os 5 anos é a idade de ensinar o acalmar. E ele fala, você tá brava, vó? Eu falo, tô brava porque eu tenho isso, aquilo para resolver. Às vezes não preciso contar, mas ele precisa olhar para o meu rosto, e por isso que é tão importante o olhar, a conexão com o olhar. Legal. Estar presente, entender que a família não é só o oba-oba festa, é o momento das dificuldades, é o momento do não, da frustração do não vai tomar sorvete não tem sobremesa hoje não. Por que não tem? Porque não tem, porque hoje não temos sobremesa. E sustentar esse não. Porque às vezes a gente acha que precisam ser grandes coisas para a gente educar. Eu não preciso esperar a grande tristeza. Eu posso trazer em forma de leitura, de conversa com as crianças. Isso aí. Mas eu preciso ter uma parte ativa nisso. Não esperar que alguém faça, porque senão eu quem? Uma partilha, uma troca, na verdade, né? Uma troca. E aí, acho que deu o horário aí, né, Carlos? Deu horário. Eu queria. Nossa, tá tão gostoso o papo, tá tão gostoso ouvir vocês. Cara, é difícil fazer um novo programa depois também. A gente precisa marcar um outro dia com a Roberta. Legal. Eu queria aproveitar a oportunidade, Alex, agradecer aqui a presença da Roberta, né? Deixar também o contato do Amor Exigente, Amor Exigentinho, se puder dar uma dica para a gente, para quem está assistindo também, que possa entrar em contato com você, com o programa, conhecer um pouco mais desse trabalho tão bonito que você está desenvolvendo, Roberta.
www.amoresigente.com. Você entra dentro do site, lá tem todas as informações, links de reuniões. Amor Exigente, YouTube, Amor Exigente /FAD, você vai ter todos os vídeos que nós fizemos para a prevenção. Amor Exigentinho, todas as informações sobre o amor exigente, sobre o amor exigentinho, estão lá dentro do site. O que é o amor exigentinho? Aonde você pode encontrar uma sala de amor exigentinho? Dentro do YouTube nós temos aulas com todas as faixas etárias e como coordenadora do Amor Exigentinho, se quiserem mandar qualquer pergunta, podem acessar o e-mail amorexigentinho.feae@gmail.com, que eu vou ficar muito feliz em responder as perguntas de vocês. Poxa, que legal, Roberto, muito bacana. Agora a vez do Alex. Alex, fique à vontade, o espaço é seu. Legal, show de bola. Família, bom, o Gabata, então, agora o grupo Gabata, né, está vindo com esse projeto novo, Gabata SD, que é um sistema de desenvolvimento emocional. Vocês vão ter, olha lá, o Instagram, o Face e o YouTube, ok? Gabata SDE.oficial. Nós estamos lá com conteúdos diários, conteúdos semanais, estamos produzindo lives, estamos agora aí junto com o Jornal da Economia nesse programa maravilhoso que é o Papo de Família. Estamos também, galera, com outro programa junto à Polícia Militar de São Paulo, certo? Que tem um projeto lindo e maravilhoso que é o JBA, Jovens Brasileiros em Ação, ao qual esse programa nós demos o nome de Partiu, que é o que? Essa gíria dos jovens, né? Vão aí, partiu, galera? Então, a gente está trazendo os jovens para quê? Para conversar, para vir tirar suas dúvidas, perguntar, assim como a gente está fazendo aqui com a família. Olha para você ver, estamos preocupados, estamos nos entregando para quê? Para ajudar, para realmente praticar uma prevenção. Porque o número de drogas, o número de viciados é crescente, e é um número alto, e é um número que vai ser muito difícil de diminuir. Mas acreditamos fielmente que essa prevenção, lá na raiz da família, enquanto o papai e a mamãe estão formando a família, enquanto as crianças estão pequenininhas, é a prevenção mais eficiente para toda uma sociedade. Não é só para a droga e para o álcool, é para toda a sociedade. Entende? Então, eu peço para vocês, venham, começa a curtir aí o Gabata SD.oficial, começa a curtir mais e mais o Jornal da Economia, vem para cima do programa, divulguem, compartilhe, ajude nós a chegarmos a mais famílias. Então, compartilhe aí, ó. Mesmo agora acabando o programa, pega o link, sai compartilhando, você tem um WhatsApp aí extenso, com contato, um número de contatos extenso. Vai lá, compartilha, cara. Ajuda, porque às vezes essa mensagem pode chegar numa família que não está sabendo como pedir ajuda, não está sabendo aonde pedir essa ajuda, e de repente cai esse presente maravilhoso ali, ó, puf, no colo, ou melhor, no celular. E a família fala, caraca, meu, olha aqui, que legal. Então vamos nessa, tá, galera? Vamos ajudar aí. Carlos, você é maravilhoso, cara, é incrível. E parabéns a vocês. Terça-feira que vem estamos aqui de volta, né, Carlos? Fala aí. Vamos ver quem vai ser o próximo convidado ou convidada na próxima terça-feira. A gente vai divulgar durante a semana também, tá bom? Legal. Agradecer você demais, Alex. Obrigado por tudo. Você também, Roberta. E o pedido para que as pessoas compartilhem, hein? Compartilhem, por favor, né? Estamos juntos. Vamos levar essa informação, trazer outras informações, conversar bastante e trocar ideias juntos aqui, porque as pessoas fazem o programa junto conosco aí, tá bom? Um abração, parabéns a vocês, muito, muito obrigada pelo convite, e eis-me aqui, né? Cada um de nós temos um chamado, e se a gente não buscar contribuir, né, para ser de verdade, sermos nós os primeiros a levar a mensagem, a melhorar, que comece por mim, como a gente diz no Amor Exigente. Um grande abraço, muito obrigada. Um abraço, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Valeu, esse foi o primeiro Papo de Família. Um papo gostoso, descontraído e com muita informação bacana. Tchau, gente. Valeu. Beijo, galera.